Deusa Hestia, tendo chegado até aqui, é um pouco estranho admitir isso, mas eu ainda não sei realmente o que você vai fazer. Asfi confiou no que Hestia disse e os levou ao cume de Babel. Isso realmente libertaria Hermes e os outros? O que aconteceria com o horário? Sua voz não conseguia esconder o desconforto daqueles pensamentos. O fenômeno que eu administro, sem rodeios, é a chama. Mas é uma coisa bastante simples, é um fogo de lareira, diferente da chama de forja de Hefesto. Basicamente, ao contrário das artes marciais de Taki, do vinho de Soma ou da beleza de Freya, realmente não faz muito aqui no reino mortal. A expressão de Asfi ficou confusa com os súbitos exemplos estranhos, enquanto Hestia explicava o que era parte do motivo pela qual sua família nunca havia reunido muitos membros até que Bel se juntou. A deusa soltou seus longos cabelos negros, deixando-os cair até a cintura. Mas com um altar preparado assim, há coisas que posso fazer. Naquele momento, quando Hestia ergueu silenciosamente a mão direita ao nível do peito por toda a cidade, raios finos de luz carmesim começaram a subir. Dezenas, centenas de pilares de luz. As casas para as quais a família Hermes entregava lenha, ou mais crucialmente, as chamas subindo de seus fogões, fornalhas e lareiras, aumentaram. Os olhos de Asfi se arregalaram. A luz era de uma cor diferente, mas era familiar. Era a luz de Fauna, o brilho quente residual de suas costas quando seu status foi atualizado. Criamos inúmeros lares na cidade dispostos em formação, todos imbuídos do meu Ichor. Em outras palavras, eles são um meio. Essas inúmeras luzes são equivalentes aos meus retentores, e com eles posso criar o templo de Hestia que existe nos céus. Foi quando Asfi percebeu. A voz de Hestia, o calor habitual e a gentil familiaridade estavam desaparecendo. Em seu lugar havia uma voz mecânica, totalmente inumana, imbuída de esplendor divino. A divindade cresceu no pequeno corpo de Hestia quando Asfi subconscientemente recuou, recuando com admiração. O meu é o virginal. Não se curvando à força do charme, rejeitando-o resolutamente. Malvada é a paixão, justa é a pureza. Limpe a encadernação das artimanhas do charme que cobrem esta terra, purifique a maldade, ó chama purificadora. Sua voz teceu uma declaração sonora, parecia quase um feitiço ou uma invocação das divindades. A expressão da deusa ficou em branco, seus olhos fitavam a cidade, indiferentes e divinos, não havia nenhum traço de humanidade neles. Os inúmeros pilares fracos de luz alcançando o céu brilhavam em um carmesim vibrante, como se respondesse ao chamado dela. O poder divino cresceu e ardeu nos olhos de Asfi. A humana cobriu seu rosto reflexivamente enquanto o turbilhão, a avassaladora autoridade divina, entrou em ação. A linha entregue aos pontos que Hestia havia indicado e Asfi havia entregado se transformou em uma chama que amplificava a autoridade divina da deusa. Se houvesse alguém que pudesse ver do ponto de vista de um pássaro, eles entenderiam. As fogueiras espalhadas ao redor de Horário como fogueiras de vigia estavam crescendo, criando algo que se assemelhava em um círculo mágico. A torre redonda cercada pelas muralhas da cidade estava se transformando em uma enorme lareira em si, transbordando com a luz das chamas. Não me chame de trapaceira depois do que você fez. Essa é a maneira de coisas decididas por divindades. Essa é minha missão e esforço transitórios. Foi um reconhecimento silencioso. O acordo dos grandes deuses que temiam tal incursão e dominação dos céus e uma regra não escrita do reino mortal. As divindades virginais que podiam rejeitar a força do charme avassalador eram um contra-ataque e um freio às deusas da beleza. Hestia foi autorizada a exercer plenamente sua autoridade, não o arcano, mas o fenômeno sobre o qual ela governou, diante de um perigo que ameaçava tanto os céus quanto o mundo mortal. Foi um erro recuar de Babel para encurralar Bel. Freya, por apenas um breve momento, seu tom voltou ao normal quando ela voltou os olhos para Folkvang no sul da cidade. O que você entregou foi o próprio núcleo no altar. Babel estava no coração de Horário. E era também a Torre dos Deuses, o ponto mais próximo dos céus. As chamas aumentaram de intensidade, a chama estremeceu silenciosamente, a própria cidade parecia quase se tornar uma lareira para a chama sagrada. Nas ruas, nos bares, nas praças, as crianças e as divindades desmoronavam. Vou te mostrar a técnica secreta de Hestia, algo que nem você conhece.
Era seu trunfo, um ritual que apenas as divindades de sua terra natal conheciam. O mistério divino final foi um milagre muito abaixo do nível do arcano. Asp ficou em silêncio enquanto observava a deusa acenar silenciosamente com o braço direito horizontalmente. Deusa Hades Vesta. Um enorme poder mágico cresceu. Um poder divino tremendo e diferente rugiu. Está tão perto da manifestação desse poder, dobrou o corpo de Asp para trás o máximo que pôde. Uma luz purificadora nasceu. Uma chama purificadora, um fogo crepitante que ecoava nos ouvidos de todos os que haviam caído sob o encanto de Freya, mas também um calor retumbante profundamente dentro deles. O poder da deusa se dispersou, envolvendo a cidade em uma cena escaldante. As chamas rituais subiram. O fogo da bênção contou uma canção de purificação. Espalhou-se como um incêndio florestal por todos os pontos da cidade, mas seu fogo não queimou ninguém. Não era um inferno que destruiu os inimigos, mas uma chama protetora para salvar os suplicantes, como uma suave fogueira iluminando a escuridão, como o crepitar do fogo em uma lareira. Ela proporcionava um caloroso conforto e uma bênção divina aos que sofriam. Era o crepitar das chamas sinalizando o fim de um pesadelo. Um fogo divino queimou todos os feitiços de ligação. Nas ruas, nos bares, nas casas e nas torres. O caminho da chama que consumiu edifícios tocou mortais e divindades. O deus mensageiro, a deusa da forja, o deus da medicina, o deus da guerra e a deusa trapaceira. Um apoiador de ameixa. Um jovem ferreiro, uma garota do extremo oriente, uma renarte feiticeira, uma princesa da lâmina. A chama furiosa envolveu suavemente divindades e seguidores que caíram no chão com os olhos fechados. A chama da lareira parecia um milagre de um espírito e se espalhou sem fim, enviando faíscas escarlates voando no ar e finalmente desapareceu. A cidade ficou em silêncio, como se tudo fosse uma ilusão. O que era aquela luz? Hogni murmurou. Ao seu redor, os outros membros da família Freya lutavam para entender também. Seus olhos se voltaram para fora de sua casa, procurando por vestígios de chamas escarlate que iluminou o céu noturno, sua atenção direcionada acima deles. Não é bom, algo não está certo. Um mal-estar difícil de descrever rapidamente se enraizou em seu coração. A chama que havia sido aprisionada pelas grandes muralhas da cidade não havia infringido Folkvang. As inúmeras faíscas voavam pelo ar e envolveram seu corpo inteiramente, mas não havia normalidade. Mas o coração covarde de Hogni foi afligido por uma urgência que ele não conseguia expressar em palavras. Segurando sua espada negra em uma mão, o elfo negro olhou para a frente. Diante dele estava a companheira elfa espancada e machucada que estava de joelhos, de costa para a parede que separava a casa da família Freya da cidade. Rendam-se. Abaixe sua arma lentamente e sem lutar, do contrário, cortarei um de seus membros. Ryo estava cercada pelos membros da família Freya, incluindo Hogni. Sua luta árdua, escapando do subsolo e devastando toda a casa, chegou ao fim quando Hogni entrou na briga. Assim como quando ela foi dominada na batalha durante o Festival da Deusa, ela foi forçada a uma posição desfavorável pela força de um nível 6. E ela acabou encurralada na borda do campo longe do prédio principal. Ela estava cercada por um semicírculo que não deixava passar nem mesmo o menor inseto. Ryu colocou o punho segurando sua espada no chão enquanto seu rosto se contorcia. Bel. Seus olhos se concentraram na mansão no topo da colina onde o menino certamente ainda estava preso. Ela afastou o pensamento de que só tinha chegado tão longe e endurecido seu coração que estava prestes a quebrar quando ela se levantou e firmou sua lâmina. Hogni sentiu um grande respeito por seu orgulhoso companheiro élfico, que não perdia seu espírito de batalha mesmo em uma situação tão desesperadora, e como tal, ele imediatamente deixou de lado toda a misericórdia. Se você escolher a honra, então você a terá em sua morte. Ele entrou silenciosamente, sua figura desaparecendo de vista antes aparecendo bem diante dos olhos de Ryu, balançando sua lâmina negra como breu. No entanto, houve um guincho metálico estridente e um jato de faísca quando o golpe do elfo negro foi parado. O quê?
Foi Rogni cujos olhos se arregalaram em choque, ou Ryu que ficou pasma com a visão, ou foram os outros da família Freya que não podiam acreditar em seus olhos. Todos eles viram uma linda garota cujos olhos são dourados e cabelos loiros, a princesa da espada. Ais balançou sua lâmina de prata delgada enquanto Ryu murmurava atrás dela. Toda a família Freya ali, exceto Rogni, recuou diante de seu olhar dourado.